Olá pessoal, tudo bem? Eu vou elaborar essa live agora para falar um pouco mais especificamente em relação à memória humana, em relação a metodologias de estudo. Existem várias metodologias de estudo, a gente tem que saber quais têm maior eficácia e quais têm menor eficácia. Eu só vou digitar aqui o tema da live, tá? Memória e métodos de estudo. Eu já vou começar, se eu só digitar aqui para as pessoas forem ver a live e se situarem. Beleza. Vamos começar então falando... aqui é só uma introdução, tá? A memória humana. A gente sabe que um dos principais responsáveis pela memória humana vai ser o hipocampo. E a gente sabe que é na parte do sono REM em que a maioria do conteúdo e das experiências que a gente tem no nosso dia, é no sono REM que há a criação das conexões cerebrais. E a gente sabe que um princípio básico do nosso organismo, de uma maneira geral, é conservar energia, conservar ATP. Isso não é diferente na memória. Na parte do sono REM, o nosso corpo vai fazer de tudo para esquecer as informações, porque o nosso cérebro não gosta de lidar com excesso de informações. Há inclusive pessoas que têm doenças por conseguirem, vamos dizer, não conseguirem esquecer informações. Isso é muito deletério para a gente. Então a gente tem que lidar com o fato de que o esquecimento é algo natural. Já existem diversos estudos científicos mostrando a curva do esquecimento em relação ao conhecimento humano. Em certos temas muito difíceis, é normal que em uma semana nosso conhecimento já tenha decaído aí 50%, 60%, 70% do que a gente estudou. Então a gente vai ter que lutar nossa vida inteira contra essa curva do esquecimento. E vamos então adentrar um pouco nesse mundo da memória humana e de como a gente pode atacar essa curva do esquecimento. Vamos primeiro para uma introdução em relação à neuroanatomia. A gente sabe que o hipocampo tem diversas conexões ali no nosso cérebro. Nosso hipocampo tem uma conexão com o córtex visual, tem uma conexão ali com o córtex temporal, principalmente ali em relação ao sistema límbico, que lida ali com emoções. O nosso hipocampo tem também conexões com o córtex frontal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que a primeira maneira com a qual a gente vai lidar que a gente vai conseguir, vamos dizer assim, tentar frear um pouco a curva do esquecimento, é gerando o maior número de estímulos possíveis, sensoriais e diversos motores, etc. Nós temos que... nosso cérebro tem que lidar com diversos estímulos diferentes, o nosso cérebro tem que lidar com aquela informação de maneiras diferentes para que a conexão se fortaleça. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, eu quero memorizar, por exemplo, as etapas, por exemplo, do lavado peritoneal diagnóstico. O que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar na minha mente todo o processo lá do lavado peritoneal diagnóstico. Eu vou fazer uma imagem, meio que um filme mental, para já estimular o meu córtex visual. Eu posso também, vamos dizer, escrever todo aquele passo a passo em algum papel em branco. Isso vai estimular o meu córtex motor de alguma maneira. Então, tudo isso eu posso, vamos dizer assim, sinestesicamente emular como eu faria na prática aquele lavado peritoneal diagnóstico. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês forem memorizar uma informação, vocês devem tentar, de toda maneira, estímulos diferentes. Visualizar, praticar, escrever. Então, tudo isso vai ajudar a memorização. Porque não adianta a gente simplesmente ler um conceito assim e achar que o nosso cérebro vai entender que aquilo é importante. Lembrem-se, o cérebro quer esquecer, é fisiológico esquecer.
porque o cérebro não quer lidar com excesso de informações. Então, quanto mais estímulos você der daquela mesma informação, mais chance o seu cérebro vai ter vai conseguir gravar aquilo. Mas não adianta diversos estímulos. Eu posso criar uma imagem mental, um filme mental a respeito do lavado peritoneal diagnóstico. Eu posso escrever toda a sequência do lavado peritoneal diagnóstico em uma folha em branco. Eu posso emular como eu faria na prática um lavado peritoneal diagnóstico. Eu posso ver no YouTube, por exemplo, alguém realizando as etapas do lavado peritoneal diagnóstico. Tudo isso vai, obviamente, me ajudar a memorizar aquela informação, porque eu estou estimulando diferentes áreas do meu cérebro. Mas mesmo assim, no estudo, na preparação para essas provas, vamos dizer assim, com muito conteúdo, como a prova de residência médica, é natural que mesmo que você coloque diversos estímulos sensoriais para aquela informação, é natural que mesmo assim você esqueça, porque você está lidando com excesso de informações. Então, algumas vezes, na primeira vez que você lidar com informação, você vai conseguir gravar, ou não, você pode usar de todos os estímulos possíveis, sensoriais, auditivos, motores, para tentar gravar aquela informação, e mesmo assim você vai esquecer, porque isso é fisiológico. Então tá aí o outro detalhe da memória humana que muita gente deixa passar, né? Que além de você colocar a informação com diversos estímulos sensoriais diferentes, você tem que dar um jeito de que aquela informação desperte em você alguma espécie de emoção. Porque a emoção é fundamental para a memorização das informações. Porque vamos lembrar que a memória humana, lá no hipocampo, ela tem conexões fortíssimas com o nosso sistema límbico, lá do córtex temporal. Então, certamente lembra de fatos marcantes na sua vida. Por exemplo, se você já foi assaltado, se você já leu uma história de terror, por exemplo, ou qualquer coisa assim que desperte muita emoção, o primeiro beijo, por exemplo. Todas essas eventualidades, elas são memorizadas pelo nosso cérebro porque isso ativa outras áreas. E o sistema límbico é uma das áreas mais importantes para a memorização de uma informação. E como é que você vai fazer para ativar o seu sistema límbico? Só há uma maneira, se testando de preferência diariamente. E se testar, eu estou falando de realizar questões e de revisar flashcards. Eu vou começar a detalhar um pouco a respeito das metodologias de estudo e vou falar a priori que as duas mais efetivas do ponto de vista científico são essas duas, tá? É realizar questões e revisar por flashcards. Justamente porque são essas duas metodologias que vão, de alguma forma, ativar esse sistema límbico do seu córtex temporal, tá? Por quê? Vamos lá. Quando eu reviso um flashcard, eu estou gerando uma emoção. Primeiro, eu gero a emoção da aflição, né? Que eu vejo ali à frente do flashcard. Então, o meu estado já será alterado, porque eu já estou sendo solicitado para relembrar uma informação. Então, o seu corpo já reage de outra maneira. Isso já cria uma emoção diferente em você. E também, quando você vira o seu flashcard depois de tentar lembrar da informação, outros tipos de emoções são geradas. Por exemplo, se você acertou aquele flashcard, a emoção natural é de felicidade. Mas a principal emoção que facilita a gente a memorizar é a emoção da frustração, é a emoção de errar, a emoção de fracassar. Porque essa emoção do fracasso, do medo de errar, ela vai fazer com que o cérebro, vamos dizer, ative ali o sistema de luta e fuga. Vamos dizer assim, nossas emoções vão ser ativadas no córtex temporal.
E isso é muito importante para informar o nosso cérebro que eu não consegui, por exemplo, memorizar aquela informação. Então isso vai gerar uma certa angústia que vai potencializar a memorização daquela informação. Então, por isso que os flashcards são um método tão eficaz. Você acaba gerando uma emoção e aquela emoção ativa o seu sistema límbico do córtex temporal, que tem uma associação muito grande com o hipocampo. Isso no sono REM vai ajudar muito a memorização. E outro fator, além da revisão por flashcards gerar emoções, a revisão por flashcards também consegue diferenciar para você o que você já sabe do que você ainda não sabe ou se esqueceu. Isso é muito importante porque no estudo para a residência médica, nós lidamos com excesso de informação. Se nós não dissermos para o nosso cérebro o que a gente já sabe e o que a gente não sabe, é muito difícil que o cérebro consiga compreender, vamos dizer assim, o que a gente já gravou e o que a gente não gravou. Então, essas são as duas grandes vantagens de revisar por flashcards. O flashcard gera uma emoção e o flashcard ajuda você a entender o que você já sabe e o que você não sabe. E as questões vão nesse sentido também. As questões, obviamente, se você acertar, vai gerar aquela emoção de felicidade, que não é tão potente para a memorização. Agora, se você errar, é gerada aí a emoção da frustração, vamos dizer assim, da raiva. É ativado o sistema, vamos dizer assim, de luta e fuga do seu organismo. Isso gera um estado que vai também facilitar a memorização no sono REM. Então, apesar de que esse sentimento de frustração, vamos dizer assim, de raiva por não, vamos dizer, lograr êxito ali em acertar aquela questão ou de saber aquele flashcard, isso é muito importante que você sinta essa emoção, porque essa emoção vai potencializar a sua memorização. E as questões também servem para você ver o que você já sabe e o que você ainda não sabe ou esqueceu. Então, esses dois métodos são bem complementares nesse sentido, porque eles lidam com esse fato que eu estou dizendo para vocês. Agora eu vou falar sobre métodos que as pessoas gostam de utilizar, só que não são muito eficazes do ponto de vista científico. Eu vou falar para vocês um pouco do porquê, neuroanatomicamente, eles não são tão efetivos, tá? Bom, o que eu quero dizer sobre métodos de estudo que não são tão efetivos quanto questões e flashcards? É, por exemplo, você elaborar um resumo de próprio punho e ficar relendo aquela informação. É, por exemplo, você realizar um mapa mental e ficar relendo aquela informação, tá? É você, por exemplo, marcar com marca-textos e ficar relendo aquela informação. Tudo isso que envolve releitura é de baixa eficácia do ponto de vista científico. Eu vou explicar duas razões do porquê isso acontece, tá? A primeira razão, a releitura de conceitos não gera, na imensa maioria das vezes, emoções no estudo. E eu falei para vocês, a conexão mais forte que o nosso hipocampo tem é com o nosso sistema límbico. Então nós temos que gerar emoções para memorizar certas informações. E quando você reler, você está no mesmo estado emocional. Você não gera nem emoções de felicidade, nem emoções de tristeza, de frustração. Isso é um impeditivo muito grande para a sua memorização. Então você vai ficar relendo ali, o seu cérebro não vai entender se você detém ou não detém aquela informação realmente, e vai ficar por isso mesmo. Ele pode ou não gravar no sono REM. Isso aí é um bingo, tá? Quando você relê alguma informação, você está dizendo para o seu cérebro, olha, eu não sei se isso é importante, se eu já sei, se eu não sei, se eu me frustrei porque eu errei, se eu tenho felicidade porque eu acertei. Então o cérebro não vai saber muito bem se ele tem que gravar aquela informação, se ele já gravou. Então todos os métodos que lidam com releitura, eles têm baixa eficácia justamente pelo nosso mecanismo cerebral mesmo, tá?
E a releitura também não gera tantos estímulos assim, certo? Quanto, por exemplo, você vê um flashcard, você vê que errou o flashcard, você já se frustra ali. Você se frustrando, você já vai pensar em mecanismos de tentar que aquela informação entre de alguma maneira. Por exemplo, eu vou criar um mnemônico, eu vou imaginar alguma coisa, eu vou tentar ver um vídeo a esse respeito, uma imagem ilustrativa a esse respeito. Então, é isso. Apesar de que muita gente gosta desses métodos de releitura, eles não geram muitos estímulos para o nosso cérebro e por isso são de baixa eficácia. Tá, tudo bem. A gente já entendeu que fazer questões e revisar por flashcards, como eu já venho dizendo há muito tempo, são os métodos que geram emoção e que são mais efetivos cientificamente. Mas eu gostaria de adentrar um pouco mais nessa questão, porque existem diversos softwares e existem diversas opções aí surgindo pela internet e pelo Instagram, né? Então, vamos dizer, já que eu tenho que revisar flashcards, vamos dizer assim, para gerar emoções, qual vai ser a melhor plataforma e qual vai ser a melhor forma de fazer esses flashcards? Tem muita gente que gosta de fazer os flashcards físicos, tá? Bom, eu não sou contra essa ideia, mas eu acho que é um trabalho um quanto, vamos dizer assim, maior do que deveria. Porque nos flashcards digitais, em plataformas digitais, você consegue editar os flashcards diariamente. Então o seu flashcard vai ficar vivo ali. Você em 2 anos consegue editá-los. O que em um flashcard físico seria mais difícil. Você, por exemplo, teria que lidar ali com procurar eles. Procurar os flashcards físicos já é difícil. Numa base como o Anki, por exemplo, você pesquisa por palavras-chave. Então, se eu fosse recomendar para você, eu certamente não recomendaria a confecção de flashcards físicos, tá? Porque eu acho que a base de flashcards digitais possibilita uma edição dos flashcards diariamente e ela otimiza também. Você gasta muito menos tempo fazendo flashcards digitais do que fazendo flashcards físicos. Então vamos lá. Eu prefiro flashcards digitais. E qual a plataforma? Existem 2 plataformas muito famosas, que é o Brainscape e o Anki. O Anki, na minha opinião, ele é muito superior ao Brainscape, tá, pessoal? Porque o Anki tem um mecanismo, vamos dizer assim, muito inteligente. Ele tem um sistema de revisão espaçada que você vai colocar de acordo com sua dificuldade o retorno que aquela informação tem que voltar para você, que aquele flashcard tem que voltar para você. Então, se você acha fácil um flashcard, você coloca para 7 dias, depois vai para 1 mês, depois vai para 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses e aí por aí vai. Se você acha difícil, eles colocam em 10 minutos, colocam em 2 dias, 4 dias, por aí vai. Isso facilita muito. Tem muita gente aí que fala sobre planners na internet, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? O meu planner basicamente foi o Anki, porque o Anki ele já vai programar as suas revisões espaçadamente, pelo menos os flashcards. As questões eu já falei para vocês como era a minha metodologia, certo? A minha metodologia era realizar questões da semana que eu tive, por exemplo, 15 questões por dia dos temas que eu tive, e 15 questões por dia de provas na íntegra das bancas que eu queria. Então, meio que eu não precisava de uma planilha, porque eu sempre estava revisando diversos temas todos os dias, já que eu fazia questões de temas variados todos os dias. Então, eu não via a necessidade de ter nenhuma planilha de estudo, uma vez que o Anki me dava todas as revisões espaçadas que eu queria nos flashcards, e eu fazia todos os dias questões de provas na íntegra. Então, vamos dizer assim, eu sempre estava revisando espaçadamente ali o assunto. Não me veio a necessidade de ter nenhuma planilha, tá? E entre o Brainscape e o Anki eu acho muito superior porque o algoritmo dele é muito mais inteligente que o Brainscape, por exemplo. O Brainscape você vai ter que ficar
reentrando nos baralhos, ele não, vamos dizer, tem um algoritmo tão bom de revisão espaçada, tá? Então, é isso que eu recomendo para você, que você revise flashcards pela plataforma Anki. Ela é a melhor possível para você revisar os flashcards. Beleza, e eu não realizei nenhuma planilha, nada nesse sentido, tá? Porque o meu método, vamos dizer assim, não necessitou desse tipo de artifício. Tudo bem, e as questões, eu falei, vamos falar um pouquinho a respeito das questões, né? As questões são importantes, mas cuidado, né? As questões, você tem que ter um cuidado para não sobrecarregar também você. Porque você tem que entender daquela questão. Será que eu sei justificar cada alternativa? Eu sei do porquê a C é correta e do porquê as outras são incorretas? Se eu sei tudo, é melhor eu pular o comentário de vídeo e texto. Vai me adicionar muito pouco. E eu estou perdendo a oportunidade ali de lidar com a questão que eu não sei quase nada. Então eu sempre fazia isso. Quando eu sabia tudo que aquela questão me fornecia ali, eu já pulava ali o comentário em vídeo e em texto, tá? Eu acho que isso otimiza bastante. E outras coisas assim a mais, além dos flashcards e questões, eu já comentei, tá? Então, era isso que eu tinha para falar, tá? Eu falei sobre a memória humana, eu falei da importância de a gente colocar diversos estímulos sensoriais, motores, auditivos, visuais, para que a gente memorize melhor uma informação. Eu falei da importância de gerar emoções nos estudos para ativar o sistema límbico, para que no sono REM a gente consiga, vamos dizer, conectar melhor nossas memórias. Eu falei sobre o porquê métodos de releitura que incluem resumos, que incluem mapas mentais, que incluem marcações em texto e releituras desses textos. Eu falei do porquê esses métodos não são tão eficazes, porque justamente não lidam ali com a geração de uma emoção e também não dizem para você se você sabe de fato ou não sabe aquela informação. E eu falei do porquê revisar por flashcards e realizar questões todos os dias são os melhores métodos. Por quê? Geram emoção, ou de felicidade ou de frustração ao acertar ou errar, e também dizem para você claramente se você sabe ou não sabe aquele tema. O que você sabe, o cérebro vai continuar com a conexão, mas vai ter menos esforço. O que você não sabe, obviamente o cérebro vai ver aquela informação e vai ter mais esforço na hora do sono REM para guardar. Então, basicamente era isso. A melhor plataforma possível de flashcards seria o Anki realmente. E as questões é como eu já falei diversas vezes para vocês. Realizar todos os dias e de maneira espaçada. E realizar diversos temas todos os dias de questões, que isso vai ajudar para vocês. Falei para vocês que eu não precisei de planilha justamente porque eu já estava no estudo totalmente espaçado, tanto pelo Anki, tanto pelas questões. Então foi isso, pessoal. Se alguém entrou no final, eu peço que assista, que eu vou deixar gravada a live. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou aguardar aí uns 15 segundos aí para ver se surge alguma pergunta. Eu vi que o Eber Felipe falou sobre o link, eu não sei se seria o link do Anki. Bom, você pode colocar Anki Web aí no seu navegador. Eu também tenho vídeos explicando detalhadamente como você configura ele no iOS, como você configura no Android, como você configura no computador, tá? Você vai entrar no Anki Web no Google e pode baixar para computador. Você pode baixar o Anki Droid na sua Play Store, ou você pode baixar o Anki na sua Apple Store, tá? Ele só vai ser pago na Apple Store realmente. Então, em outros vídeos também eu explico quão maravilhosa é a plataforma Anki, né? Que, vamos dizer assim, tá ok. Bom, tiveram pessoas que chegaram agora e eu vou estar sempre disponível, tá? No direct ou no grupo do Telegram
para dirimir qualquer dúvida a respeito, tá? Eu espero que vocês aproveitem a live de alguma maneira e tchau e até a próxima, pessoal.